TVC 16. Aqui você se vê. Olá, boa noite. Notícias do Dia está no ar. Hoje é segunda-feira, 10 de maio. E você vai ver nesta edição: traficante do Rio de Janeiro é preso com drogas no Floresta. Prefeitura amplia grupos de vacinação da Covid-19. Representantes das associações de moradores discutem mobilidade urbana em Petrópolis. Menor é flagrado vendendo drogas no Brejal. Mudanças são feitas no cadastro para vacinação contra a Covid-19 na cidade. Secretaria de Saúde lança assistente virtual para esclarecer dúvidas relacionadas à Covid-19. Mapa de risco da Covid-19 mostra que estado do Rio está com bandeira laranja. Vacinação contra a influenza para idosos e professores começa nesta terça-feira. Após mortes no Jacarezinho, o governador Cláudio Castro afirma que o estado luta para combater milícia e garantir a redução dos índices de violência. Câmara dos Deputados aprova projeto que institui a Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher. Pesquisa mostra que houve queda no setor de vendas de veículos automotores. Museus Casa do Colono e Casa Santos Dumont têm previsão de reabertura ao público para o dia 14 de maio. Agora, no Notícias do Dia. A Secretaria de Saúde amplia a partir de amanhã os grupos de vacinação contra a Covid-19. Nesta terça-feira, pessoas com comorbidades acima de 55 anos e trabalhadores da saúde acima de 35 anos começam a ser vacinados. O cadastro foi aberto hoje. Petrópolis conta hoje com mais de 20% da população vacinada, segundo dados da Secretaria de Saúde. A partir desta terça-feira, esse percentual aumentará ainda mais, com o início da imunização de pessoas com comorbidades acima de 65 anos e trabalhadores da saúde acima de 35 anos. O cadastro para que este público possa receber a vacina começou nesta terça-feira. Para conseguir ser imunizado, é necessário que o interessado se cadastre no site da Prefeitura, que é o petrópolis.rj.gov.br. Além disso, no dia da aplicação da dose, é necessário a apresentação de documento pessoal com foto, CPF e laudo médico, atestado ou receita que comprove a condição comorbidade apontada no cadastro. Até o momento, 65.737 pessoas foram vacinadas com a primeira dose contra a Covid-19 e 31.311 receberam a segunda dose do imunizante. Vale ressaltar que continua sendo realizada a vacinação de pessoas com síndrome de Down, autismo e pacientes renais crônicos em diálise, que possuem mais de 18 anos, assim como a de pessoas com comorbidades acima de 58 anos, gestantes e puérperas com mais de 18 anos, ou seja, mães que tiveram bebê até 60 dias. Para se vacinar, basta que as mesmas se apresentem em um dos 10 pontos de vacinação contra a Covid-19 disponíveis na cidade, portando o documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência e laudo ou comprovante médico, confirmando a gestação ou puerpério, bem como o tipo de comorbidade. É importante também a apresentação do cartão de vacinação. A Secretaria de Saúde frisou ainda que aquelas que se vacinaram contra a influenza devem respeitar o período de 15 dias entre uma vacina e outra. Para tornar o cadastramento para vacinação contra a Covid-19 mais prático, a Prefeitura de Petrópolis informou que fez mudanças no passo a passo para o agendamento. Olha só. O formulário para o cadastramento para a vacinação contra a Covid-19, disponível no site da Prefeitura, agora é mais intuitivo, baseado nos dados fornecidos pela própria pessoa. Antes de fazer o cadastro, é importante que o indivíduo se certifique de que faz parte do grupo prioritário já convocado. Com o novo sistema, basta que a pessoa informe o CPF e a idade para iniciar o processo de cadastramento. Com estas informações, o próprio site dará às pessoas apenas as opções para as quais ela se enquadra. Uma pessoa de 30 anos, por exemplo, apenas poderá avançar no cadastro se tiver síndrome de Down ou autismo, ou for paciente renal crônico em diálise. Isso porque, para esta idade, só pode ser vacinado quem se enquadra em uma das opções.
Já pessoas com demais comorbidades previstas no Plano Nacional de Vacinação só conseguirão completar o cadastro se estiverem dentro da faixa etária já convocada, ou seja, se tiverem mais de 58 anos. No novo modelo, antes de escolher o local de vacinação, a pessoa escolhe o turno em que pretende se vacinar, manhã ou tarde. A partir daí, o interessado pode escolher entre os pontos de vacinação disponíveis e tem acesso às opções de datas disponíveis para cadastro. Para avançar com o cadastro, o interessado deve confirmar as informações fornecidas. De acordo com o perfil de público a ser vacinado, o sistema exigirá que o interessado informe a que grupo prioritário de vacinação pertence. É importante destacar que as pessoas devem seguir o cadastramento, cumprindo todas as etapas até a conclusão do processo. A 29ª edição do Mapa de Risco da Covid-19, divulgada na última sexta-feira pela Secretaria de Estado de Saúde, mostra que o estado do Rio de Janeiro está com bandeira laranja, ou seja, risco moderado de contrair a doença, mantendo o mesmo cenário epidemiológico da semana passada. As regiões Metropolitana 1, Bahia da Ilha Grande, Serrana e Noroeste permanecem com bandeira vermelha. Centro-Sul, Metropolitana 2, Litorânea, Norte e Médio Paraíba seguem na laranja. A análise compara a semana epidemiológica 16, de 18 a 24 de abril, com a 14, de 4 a 10 de abril de 2021. Cada bandeira representa um nível de risco e um conjunto de recomendações de isolamento social, que variam entre as cores roxa, risco muito alto, vermelha, risco alto, laranja, risco moderado, amarela, risco baixo e verde, risco muito baixo. O estado do Rio de Janeiro apresentou uma redução de 31% no número de óbitos e as internações por síndrome respiratória aguda grave caíram 32% na comparação entre as semanas epidemiológicas analisadas. As taxas de ocupação de leitos no estado, nesta sexta-feira, dia 7, são 85,6% para leitos de UTI e 61% para leitos de enfermaria. Os resultados apurados para os indicadores apresentados devem auxiliar a tomada de decisão, além de informar a necessidade de adoção de medidas restritivas conforme o nível de risco de cada região. E ainda falando sobre o cenário pandêmico no estado do Rio de Janeiro, o estudo que investiga as modificações sofridas pelo SARS-CoV-2 confirma que há uma nova variante do vírus da Covid-19 em circulação no estado do Rio de Janeiro. A cepa recebeu o nome de P1.2 por se tratar de uma mutação ocorrida na linhagem P1. A P1.2 foi identificada em 5,85% das 376 amostras submetidas à segunda etapa do sequenciamento realizado pela Secretaria de Estado de Saúde em parceria com o Laboratório Nacional de Computação Científica, o LNCC, do Laboratório de Virologia Molecular da UFRJ, do Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutells, da Fiocruz e da Secretaria Municipal de Saúde do Rio. Também foram identificadas em menores proporções as linhagens B1.1.7, 2,13% e P2, 0,53%. Até o momento, não se pode avaliar se a nova variante é mais transmissível e/ou letal. Nesta etapa, foram investigadas 376 amostras de 57 municípios, selecionadas a partir de genomas enviados ao LACEN-RJ, entre os dias 24 de março e 16 de abril. A ação é financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, com recurso de R$ 1.200.000. Para melhorar a comunicação com a população e tirar dúvidas, a Prefeitura de Petrópolis lançou um assistente virtual que funciona por meio do WhatsApp. Ele disponibiliza informações sobre a vacinação, locais de atendimento a pacientes com sintomas da doença e boletins. Há ainda informações sobre a vacinação contra a gripe. O assistente virtual serve para ajudar a população a esclarecer as principais dúvidas relacionadas à Covid-19, especialmente aquelas relativas à vacinação. A pessoa também terá acesso aos boletins e ao painel municipal com os dados epidemiológicos sobre a doença. Há ainda informações sobre a vacinação contra a gripe. Para os casos pontuais, a Prefeitura vai manter a equipe existente para responder o que não puder ser resolvido pelo sistema automatizado. Além disso, caso o atendente virtual não consiga entender a solicitação mais de 3 vezes, a mensagem é redirecionada para uma pessoa que vai interagir esclarecendo as dúvidas. No primeiro dia de funcionamento do novo sistema, cerca de 185 contatos novos foram recebidos e apenas 5 necessitaram utilizar o atendimento humano. A Secretaria de Saúde já vinha utilizando desde fevereiro o WhatsApp para esclarecer dúvidas relacionadas à Covid-19 por mensagem.
Com o novo modelo, os atendimentos que eram feitos por outro número passaram a ser direcionados para o novo telefone, que é o 024 99200 1428. Pessoas que fizeram contato com os atendentes pelo número anterior já foram informadas por mensagem com o link para migrar para o novo modelo. O sistema é totalmente automatizado e funciona 24 horas por dia. Um adolescente foi flagrado neste sábado por uma equipe da Patamo, da Polícia Militar, vendendo drogas no Brejal, no distrito da Posse. Os agentes chegaram até o adolescente através de denúncias anônimas e observaram a movimentação no local até o momento em que o jovem foi abordado por um usuário de entorpecentes que queria comprar drogas. Ele foi flagrado pelos PMs com 33 cápsulas de cocaína e R$50 em dinheiro. Já com outro homem, havia 3 cápsulas da mesma droga. Diante disso, ambos foram levados para a delegacia de polícia, onde o menor foi autuado em fato análogo por tráfico de drogas e permaneceu apreendido. O outro acusado foi autuado por posse e uso de entorpecentes e liberado após prestar depoimento. Participaram da ação os cabos Lessa e Almeida. E ainda falando de criminalidade aqui na cidade, as polícias civil e militar realizaram uma ação no sábado de combate ao tráfico de drogas na rua Henrique Paixão, no Floresta. Na ocasião, um traficante da comunidade Barreira do Vasco, no Rio de Janeiro, foi preso em flagrante com 94 pinos de cocaína, 4 rádios transmissores e R$280 em dinheiro. O acusado, que já tinha anotações criminais por tráfico e roubo, tentou fugir, mas foi capturado pelos agentes na rua Henrique Paixão, no Floresta. De acordo com os policiais, o homem tem envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho e veio atuar em Petrópolis a convite de outro traficante. Diante dos fatos, ele foi preso e levado para a delegacia, onde foi autuado por tráfico de entorpecentes e permaneceu preso. Seguindo o calendário de vacinação do Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde inicia nesta terça-feira a segunda fase da imunização contra a influenza, o vírus da gripe. Nesta etapa, a vacinação terá como público-alvo idosos e professores. Com a campanha de imunização contra a Covid-19 também em andamento para a população com mais de 60 anos, a Secretaria de Saúde destaca a importância do intervalo de 15 dias entre as vacinas da Covid-19 e da influenza, assim como a importância da apresentação do cartão de vacinação no momento da imunização, que acontece em 39 postos de saúde da cidade. Dados da Secretaria de Estado de Saúde apontam que em Petrópolis, 127.117 pessoas devem ser vacinadas contra a gripe. Na primeira fase, foram vacinadas 6.423 pessoas, entre trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas e crianças na faixa etária entre 6 meses e 6 anos incompletos. E a partir desta terça-feira, tem início a segunda fase da imunização contra a influenza, tendo como público-alvo idosos e professores. O calendário do Ministério da Saúde prevê que a terceira fase da vacinação contra a influenza terá início no dia 9 de junho. Com a vacinação de pessoas com comorbidades e deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, forças de segurança e salvamento, armadas, população privada de liberdade, adolescente e jovens com idades entre 12 e 21 anos em medidas socioeducativas. A Secretaria de Saúde destaca que, diferente da vacinação contra a Covid-19, para se imunizar contra a influenza não é necessário o preenchimento de cadastro. Basta se dirigir a um dos pontos de vacinação. A imunização acontece das 9 horas da manhã às 4 da tarde nas unidades básicas de saúde. Nos 27 PSFs, equipes aplicam as vacinas das 9 horas da manhã ao meio-dia e de 1 da tarde às 4 da tarde. Os PSFs do Brejal e do Vale das Videiras têm horário diferenciado, com vacinação encerrada às 3 horas da tarde. E você vai ver depois do intervalo. Após mortes no Jacarezinho, o governador Cláudio Castro afirma que Estado luta para combater milícia e garantir a redução dos índices de violência. Representantes das associações de moradores discutem a mobilidade urbana em Petrópolis. O Notícias do Dia volta em instantes. A Móveis Pedro II está esperando por você. Estamos prontos para atender nossos clientes com a segurança que este momento exige. A loja oferece os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II.
a loja que você conhece e confia. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. A Silvério Imóveis tem tradição em venda e locação. A nossa administração tem apoio do Departamento Jurídico, que garante a sua tranquilidade. Temos consultoria e legalização para facilitar todos os trâmites imobiliários. Silvério Imóveis, a chave para os seus sonhos. Venha nos visitar. A casa é sua. Na última sexta-feira, o governador Cláudio Castro afirmou que o governo do estado é o maior interessado em apurar as circunstâncias dos fatos ocorridos no Jacarezinho na última quinta-feira. No pronunciamento, o governador ressaltou ainda o combate do estado contra a milícia e o foco em reduzir os índices de violência. A segurança pública é historicamente um dos maiores desafios do estado do Rio de Janeiro. Desde que assumi, em agosto do ano passado, iniciamos um duro combate às milícias, algo que há muito tempo não vinha sendo feito. Prendemos mais de 600 milicianos e bloqueamos R$1,5 bilhão das quadrilhas. Em março, atingimos o menor índice de homicídios dolosos dos últimos 30 anos para o mês. Tivemos reduções importantes em todos os índices de roubos. Em 3 meses, retiramos mais de 130 fuzis das mãos de bandidos. Faço essa introdução para mostrar que sempre foi minha preocupação dar à segurança pública a importância que ela merece. Autorizei a abertura de novos concursos e a compra de novos equipamentos para inteligência. Antes de mais nada, é preciso deixar claro que a operação de ontem, realizada pela Polícia Civil, foi o fiel cumprimento de dezenas de mandatos expedidos pela Justiça. Foram 10 meses de trabalho de investigação que revelaram a rotina de terror e humilhação que o tráfico impôs aos moradores. Crianças eram aliciadas e cooptadas para o crime. Famílias inteiras eram expulsas de suas casas e mortas. A reação dos bandidos foi a mais brutal registrada nos últimos tempos. Armas de guerra prontas para repelir a ação do Estado e evitar as prisões a qualquer custo. Em nenhum lugar do mundo a polícia é recebida com fuzis e granadas quando vai cumprir seu papel. Desde o ocorrido, determinei total transparência ao processo. Hoje, conversei com o Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, com o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Dr. Edson Fachin, com o Procurador-Geral de Justiça do Rio, Dr. Luciano Matos, e com o Defensor Público, Dr. Rodrigo Pacheco. Tenho certeza, o governo do estado é o maior interessado em apurar as circunstâncias dos fatos. Na manhã desta segunda-feira, representantes das associações de moradores se reuniram com autoridades locais na Casa dos Conselhos para discutir a mobilidade urbana em Petrópolis. Há anos que o município tem problemas na área do transporte público. Para discutir mais uma vez a mobilidade urbana, as autoridades foram convocadas pelos representantes das associações de moradores que tem o objetivo de cobrar melhorias neste setor. O prefeito interino Ingo Rames participou da reunião. Então, Beth, a gente sabe da necessidade de melhorar o transporte público, é público e notório, todo mundo sabe disso. Nada mais justo que a gente ouvir os representantes das comunidades, eles estão na ponta, estão vendo a necessidade de cada bairro, de cada local. Então, uma coisa que nós estamos brigando desde o início de governo é a questão da ampliação do número de carros, principalmente horário de pico, a gente tem um volume maior de passageiros, então dá uma lotação no transporte, questão da pandemia. Só que isso tudo envolve ações judiciais que foram abertas no ano passado ainda, então a gente precisa ir acompanhando essas ações judiciais e tentando quebrar essas ações a nosso favor, a favor da população. Então, recorremos ainda esse ano para que as empresas pudessem voltar aos 100% do transporte, pelo menos nos horários de pico.
Temos possibilidade também de criarmos alguns corredores para facilitar esse acesso de alguns carros em alguns bairros, com isso acelerando esse trajeto de um bairro até o centro. Com isso também você consegue otimizar o custo da passagem. Então, são pequenas ações que a gente está buscando para acionar. Tem também a questão de nós criarmos um cartão oportunidade, que é para o desempregado ter uma oportunidade de levar o seu currículo, de fazer uma entrevista de emprego. Então, a prefeitura iria custear essas passagens, então seria uma maneira da prefeitura ajudar no transporte público. Porém, a gente quer a contrapartida dos empresários, quer a contrapartida das empresas, para que as empresas deem um suporte melhor para a população. Então, repetindo, um número maior de carros nos horários de pico, a gente possa manter essas frotas funcionando 100%. E nosso grande objetivo, que a gente já vem falando há algum tempo, é realmente diminuir o valor da passagem também em função dessa contrapartida que o município está propondo às empresas. A reunião convocada pelos representantes das associações de moradores de Petrópolis foi realizada aqui, na Casa dos Conselhos, e durou mais de 3 horas. A maior parte do tempo foi usada pela representante do Cetranspetro, que representa as empresas de ônibus, a Carla Rivetti. E ela tentou explicar de várias maneiras por que a passagem de ônibus custa o valor que é cobrado. Mas a atenção dos representantes das associações estava mais virada para o que vai ser feito para melhorar a mobilidade urbana. Aqui são casos pelo Brasil que mostram esses exemplos aplicados em vários municípios. Depois a gente vai mandar, mas assim, Curitiba, São Paulo, Birigui, Palmas, são municípios de todas as regiões que aplicaram esses exemplos. Pode passar, por favor. Pode passar também para a continuação. Aqui seria mais ou menos 651 mil passagens, tá, gente? Que seria... Não, R$1.000 que seriam aportados se fosse comprado o vale antecipadamente. Isso discussão do ano passado, tá? Não é... Para Fernanda Ferreira, coordenadora especial de Relações Institucionais, a reunião foi positiva. Eu acho que foi positiva, sim. Primeiro que ela foi organizada pela sociedade civil e acolhida pelo governo. Isso mostra o diálogo que o governo quer ter com a comunidade, com a sociedade civil. E também ficou muito claro a transparência que a gestão interina Ingo Rames está tendo junto a todos os assuntos, principalmente um assunto tão abrangente que é o transporte público. E aí quando o prefeito vem para uma reunião, fala da transparência, do diálogo com as empresas de ônibus, com o sistema de transporte, e que a meta é reduzir a passagem de ônibus, eu acho que já é positivo. Se nós conseguirmos, numa gestão interina, colocar para funcionar o que já existe, eu acho que já tem um saldo positivo. Não adianta nós falarmos, enquanto governo interino, em criar transbordos, estações que melhorem essa mobilidade, se nós minimamente estamos agora focados em colocar o sistema para funcionar e nessa meta de reduzir a passagem de ônibus. Para o presidente da CPTrans, Luciano Moreira, é possível mesmo em um governo interino realizar algumas melhorias neste setor. Sim, dá para fazer muita coisa, a gente tem muito trabalho a ser desenvolvido e uma reunião de hoje, mais do que mostrar para a gente os caminhos, reafirma o bom relacionamento que a gente precisa ter com as comunidades, com as pessoas da cidade, para a gente conseguir sentir o que eles estão sentindo na flor da pele ali, né? Isso é o que é o mais importante nesse momento, mas esse caminho, mesmo com interinidade, a gente consegue desenvolver muita coisa ainda. A questão da retomada 100% do sistema, que é o que muitas pessoas pedem para que a gente faça, depende desse aumento de demanda. Mas pelo menos com uma boa explicação mostrando os números do sistema, a gente consegue mostrar para as pessoas que ninguém excluiu nenhuma linha, ninguém acabou com linha nenhuma. É um momento atípico que a gente está vivendo e a gente tem que acabar levando essas consequências também para o transporte público. Isso também acalma as pessoas e mostra o que a gente vai fazer para frente também. A geografia de Petrópolis é bastante complexa, mas as faixas exclusivas de maneira nenhuma
deixaram de ser importantes. A questão maior é que, no momento de pandemia, para você conseguir aprovar um projeto de uma faixa exclusiva, você precisa ter noção de quantos veículos passam por lá. E quando você vive esse momento, a quantidade de veículos varia com muita frequência. Então isso impede um pouco a gente de ter os números reais para conseguir implantar aquilo, para aquilo realmente dar certo. Então hoje a maior dificuldade é lidar com a pandemia em relação a essa variação de veículos nas ruas. Ter um bom relacionamento com a comunidade, mesmo que seja um relacionamento às vezes um pouco conflituoso, difícil, uma vez que a gente está ali sempre equilibrando as demandas, né? Ainda assim sempre é bom você ir lá conversar pessoalmente com as pessoas, ter a oportunidade de ouvi-los principalmente e também respondê-los e mostrar o que a gente está fazendo. E você vai ver depois do intervalo. Câmara dos Deputados aprova projeto que institui Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher. Pesquisa mostra que houve queda no setor de vendas de veículos automotores. Museus Casa do Colono e Casa de Santos Dumont têm previsão de reabertura ao público para o dia 14 de maio. Notícias do dia, volta já. A Silvério Imóveis tem tradição em venda e locação. A nossa administração tem apoio do Departamento Jurídico, que garante a sua tranquilidade. Temos consultoria e legalização para facilitar todos os trâmites imobiliários. Silvério Imóveis, a chave para os seus sonhos. Venha nos visitar. A casa é sua. A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está mais completa do que nunca. Promoções e novidades para você. Venha conferir na Móveis Pedro II a lindíssima linha de abajures e luminárias. Aproveite nossas super ofertas. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que institui a Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher. O principal objetivo é contribuir para o conhecimento da Lei Maria da Penha nas escolas. A reportagem é da jornalista Larissa Lago. Proposta que institui a Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher, a ser realizada nas escolas públicas e privadas, é aprovada na Câmara dos Deputados. Por conta de mudanças no texto, a proposta precisa ser votada novamente pelos senadores. O principal objetivo do projeto é contribuir para o conhecimento da Lei Maria da Penha e, assim, estimular a reflexão crítica entre estudantes, profissionais da educação e comunidade escolar sobre a prevenção e o combate à violência contra a mulher, além de abordar os mecanismos de assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar, as medidas protetivas e os meios para denunciar tal ato. A semana acontecerá anualmente no mês de março, mesmo mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, e deverá ainda promover a igualdade entre homens e mulheres, a produção e a distribuição de materiais educativos relativos à temática nas instituições de ensino. Uma pesquisa divulgada pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores mostrou que houve queda no setor de vendas. A soma dos veículos produzidos entre janeiro e abril deste ano foi de 788.700 unidades. Confira na reportagem de Larissa Lago. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores divulgou nesta sexta-feira dados referentes a vendas de veículos em abril deste ano. Os números mostram queda de 7,5% em relação ao mês de março. A produção em abril foi de 190,9 mil, o que representou uma queda de 4,7% na comparação com março. Quando comparado a abril de 2020,
a produção de novos veículos teve aumento de mais de 10.000%. Já no acumulado do ano, o crescimento foi de 14,5%, ao totalizar 703 mil veículos licenciados. Em relação ao nível de emprego no setor, 104,7 mil postos de trabalho estão ocupados até o momento. O presidente da associação, Luiz Carlos Moraes, afirmou que o crescimento dos números no setor depende de como a economia se comportará nos próximos meses e também de como será a imunização da população. A Prefeitura vai reabrir ao público os museus Casa do Colono e Casa de Santos Dumont nesta sexta-feira. Os atrativos estão fechados à visitação desde o dia 23 de março deste ano, diante do decreto municipal relacionado com protocolos sanitários da Covid-19. Com o retorno do funcionamento dos museus Casa do Colono e Casa de Santos Dumont nesta sexta-feira, será necessária a obediência das normas sanitárias, como a restrição da circulação de pessoas, o uso obrigatório de máscaras e o distanciamento de 1,5 metro entre os visitantes, no sentido de evitar qualquer tipo de aglomeração. O governo municipal ressaltou que o setor administrativo e de limpeza dos locais permanecem funcionando, com o objetivo de continuar com a manutenção das unidades. Vamos procurar respeitar o distanciamento, respeitar o uso do álcool em gel e também as normas de utilização dos nossos prédios. O Instituto Municipal de Cultura quer fazer com que as coisas aconteçam, que nossa população possa visitar os locais de cultura da cidade, mas com toda a segurança. A Encantada, imóvel que era usado por Alberto Santos Dumont como casa de veraneio na cidade imperial, hoje abriga o Museu Casa de Santos Dumont, o segundo mais visitado do município. Amigo de personalidades ligadas à cidade, como Franklin Sampaio e Princesa Isabel, ele usava a serra para passar o tempo livre. Foi no local que escreveu um de seus 2 livros, a obra intitulada O que eu vi e o que nós veremos. O museu fica na Rua do Encanto, número 22, no centro da cidade. O atrativo funciona de terça a domingo, das 9 horas da manhã às 5h30 da tarde, com visita guiada. Já o Museu Casa do Colono fica na Rua Cristóvão Colombo, 1034, na Castelânia. O local foi construído em 1847, conta com um acervo de utensílios de uso doméstico e de trabalho, fotografias, quadros e objetos de uso pessoal de imigrantes de origem alemã. Parte do acervo é oriundo da coleção do antigo Museu Histórico de Petrópolis, extinto em 1940 e cedido em comodato pelo Museu Imperial. Em razão da pandemia, o horário de visitação está reduzido. O atrativo ficará aberto de terça a domingo, das 8h30 da manhã às 2 da tarde. A entrada é gratuita e o telefone de contato é o 024 2247 3715. O Notícias do Dia termina aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã. TVC 16. Aqui você se vê.